Olá, querido geminiano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma leitura aqui no canal para você. Chegou o seu momento terapêutico de estar diante de Astródia e aqui nesse espaço você recebeu uma clarificação e um direcionamento exatamente para esse seu momento de vida que você se encontra, de estar buscando passar por uma mudança de vida, por uma transição em algum aspecto ou até mesmo renascimento, independente da área que você esteja tratando isso na vida, se isso faz sentido para você, fica aqui comigo porque essa mensagem ela é atemporal. Significa que nós estamos num espaço ancestral e que essa mensagem chega para as pessoas no momento certo, para as pessoas certas, exatamente quando elas necessitam receber essa clarificação diante de todo esse movimento dessa ciclicidade que a Lua faz na nossa vida, na nossa emoção, no nosso inconsciente. Caso você não me conheça, meu nome é Rosa, eu sou uma terapeuta matriarcal que utiliza esses saberes matriarcais exatamente para poder te auxiliar de forma terapêutica em teu processo de fazer da Lua esse instrumento de transformação e de encontrar facilidade na realização dos nossos sonhos. Então, querido geminiano, para o seu momento terapêutico junto com a Astródia, lembre-se que nós estamos aqui num tempo lunar, sem pressa. Se for necessário, pausa o vídeo, pega um copo d'água, faz um chá com a erva que você aprecia, acende um incenso, acende uma vela. Se isso faz sentido para você, cria essa atmosfera terapêutica para você, como um tempo que você se dedica para poder cuidar do seu emocional, cuidar do seu inconsciente e ouvir o que é que essa natureza lunar tem a trazer de orientação para você junto com a Astródia. Respira fundo. Lembre-se agora que é o seu momento que você traga para sua tela mental esse cenário de vida que você está querendo transformar, que você está querendo renascer, mudar. Deixa isso reverberar nas suas células, no seu corpo, se conecta também com o pulsar do seu coração, com as suas águas. E diante disso, você simplesmente percebe, sem julgamento, visualiza na tela mental, no centro do seu terceiro olho, no centro da sua testa, um símbolo extremamente poderoso. O símbolo da estrela de 5 pontas, um pentagrama. Conversa com esse símbolo e pergunta verbalmente ou mentalmente, da forma como fizer sentido para você exatamente o que você necessita. Astródia, o que eu necessito receber e clarificar agora para poder encontrar essa força da transformação, de mudar a realidade da minha vida, respirando sem pressa, vivenciando esse momento, esse tempo lunar, de cuidar, de zelar pelo seu emocional, sentindo. Respira fundo, porque a Astródia fala aqui que, querido geminiano, você está passando sim por um processo difícil de vida. Pode ser, inclusive, difícil no aspecto financeiro, de você ter que, inclusive, pedir auxílio para outras pessoas, ou indo mais a fundo, você perceber o quanto que precisa também vivenciar uma libertação de amarras, de uma codependência de outras pessoas, pode ser uma dependência, inclusive, emocional de outras pessoas, ter que lidar com essa libertação de um aspecto de escassez na vida, até mesmo de não se valorizar na vida, de ter que olhar para o outro e sentir que depende do outro para ser feliz, por exemplo. A atmosfera aqui, dentro do círculo, fala que você está se colocando também diante de parecer ser difícil sair dessa situação. É uma mentalidade, é uma forma como você está conseguindo, até então,
olhar que é difícil sair dessa situação. E aqui, junto com as matriarcas, junto com a Astródia, você aprende a se posicionar diante das circunstâncias da vida que exige um despertar, exige vencer um desafio, um obstáculo, a encontrar facilidade. Então, cabe agora para você também perceber, diante dessa percepção de você ter a oportunidade de se colocar com mais fé, de você olhar para esse momento de vida como um processo de transformação, de você se permitir superar essa perspectiva de ter uma postura, de ter um emocional, uma mentalidade pequena, escassa perante a própria vida. Isso significa que do passado, a Astródia fala que é para você parar de se julgar, julgar as suas escolhas, julgar o seu emocional em específico, na forma como você se posicionou. Tenha do passado o aprendizado da importância o quanto que é valioso você cuidar do seu emocional. Esse cuidado do emocional é inclusive você ir em busca de aceitar auxílio, de conversar, de falar, de buscar esse recurso para você conseguir ter uma inteligência emocional. Do passado, tenha esse aprendizado. Independente do contexto que você esteja passando de mudança, seja familiar, de desenvolvimento pessoal, de transição de carreira, na saúde, olhe que do passado, pare de se julgar, pare de ter esse olhar de ser um carrasco com sua própria escolha de vida, de história, e tenha desse passado o aprendizado de zelar pelo seu emocional, de se cuidar, de limpar o emocional de tristeza, de ressentimento, de questões que torna a vida mais densa, torna as escolhas ancoradas em energias mais densas. Fazendo isso, isso é como uma raiz que você precisa ressignificar. O seu passado, ela é uma raiz. E desse passado, você precisa trazer um aprendizado. E o aprendizado é valorizar o emocional, zelar pelo emocional. De você cuidar de você mesma em todos os âmbitos. Fazendo isso, o fruto dessa transição, o fruto de você romper essa camada de escassez, essa camada de olhar para a vida, se colocando que é muito difícil resolver esse cenário de vida que você está, o fruto de tudo isso é você vivenciar uma força, uma inteligência emocional. É você saber que você precisa dominar suas emoções para conseguir superar a escassez, para superar um tempo difícil. O dominar suas emoções não significa uma agressividade consigo mesma. Não significa uma agressividade de lidar com o seu emocional, de negar. Eu não sinto tristeza, eu não sinto rejeição, negar que você sente ou até mesmo não querer reconhecer que você já sentiu. A inteligência emocional, a nossa força emocional nasce exatamente quando a gente abraça o nosso coração, quando a gente acolhe o nosso coração. Significa validar os nossos sentimentos. A força emocional está em você se colocar perante o seu coração sem medo, sem rejeitar, sem negligenciar o que você sente. Tá sentindo medo? Abraça esse medo. O que é que ele está querendo dizer para você? Os nossos sentimentos não são os nossos inimigos. A gente precisa ter isso muito claro no nosso processo de crescimento na vida, junto com a Lua. Os nossos sentimentos, eles são os nossos aliados para a gente perceber aquilo que a gente precisa cuidar e zelar para poder superar os desafios. Se existe uma vibração de medo, se existe um sentimento de tristeza, de desapontamento,
Você não vai se fortalecer negando isso ou deixando por debaixo do pano, não querendo olhar para isso. Muito pelo contrário, você precisa abraçar, validar esse sentimento. Tá sentindo tristeza? Tá sentindo medo? Conversa com esse sentimento. Pergunta para ele exatamente o que é que você precisa aprender, o que é que ele veio te ensinar. Isso é o fruto. Você superar esse processo da escassez, como já foi falado aqui, te traz a oportunidade de você ter nessa raiz do aprendizado de cuidar do seu emocional, essa força emocional, essa força de lidar com os desafios na vida por uma sabedoria interna. Esse amadurecimento interno. O cenário para você, ele se configura onde você tá faz você se questionar, faz você examinar a vida, perguntando o que é felicidade. Aonde habita a minha felicidade? O que é realmente ser feliz? O cenário pode ser difícil, mas nas entrelinhas ele está fazendo você estudar isso, você se conectar e perguntar para a vida, para você mesma, exatamente o que é ser feliz, o que é a sua felicidade. O que configura essa satisfação perante a vida. Se você olhar que esse cenário difícil não é teu inimigo, e muito pelo contrário, está fazendo com que você faça esse amadurecimento do que é ser feliz, você já dá um passo de olhar com mais leveza para essa decisão de vida, para esse processo de renascimento de vida que você está. O desafio para você passar por esse exame de felicidade, de sentir e de vivenciar uma satisfação pela vida que você tem, nasce quando você se permite receber da própria vida um reencontro com o seu passado. Isso significa o zelar pelas suas emoções. Significa você olhar para questões emocionais, daquela tristeza, daquele ressentimento, aquele desapontamento com alguma coisa, com alguém, pode ser com você mesma. É se permitir receber do passado exatamente as respostas que você está buscando no sentido emocional, de você se acolher agora. É tempo de você se reencontrar com aquela criança que sonha, aquela criança que idealiza o que é felicidade. E nesse reencontro consigo mesmo, você começa a validar os seus sentimentos, a se organizar emocionalmente, porque no futuro, diante dessa força emocional, a clarificação, a orientação que a Astródia traz para você aqui, que ela revela para você, é a postura de você romper exatamente com sonhos, com ideais de vida e renovar, ressignificar o que é a sua felicidade. O que é esse sonho? É romper com essa fragilidade de ter se desapontado internamente com relação ao que é ser feliz. É momento de você romper com determinados aspectos da vida emocionais para poder se reconstruir a respeito do que é ser feliz. É como se na vida você ainda quisesse ser feliz diante do que você idealizou, mas a vida já é cíclica, a vida já mudou essa configuração de felicidade. E você está precisando se atualizar nesse aspecto, renovar esse aspecto do que é ser feliz diante de todo esse movimento de aprender a cuidar do seu emocional, a zelar por suas emoções e abraçar as suas emoções, validar as suas emoções, sem medo de ser feliz. É literalmente você se permitir ouvir o seu coração e com todo o aprendizado de vida que você tem até hoje, você traçar um novo sonho. É uma oportunidade de você traçar esse novo sonho.
E esse novo sonho faz com que você vença exatamente aquela dificuldade, que pode ser uma dificuldade financeira e até mesmo uma dificuldade de se sentir valorizado nesse aspecto da vida em si, do cenário, junto com as pessoas que você tem enquanto sistema para poder perceber esse amor da vida por você. E se você quer mais clarificação para poder vivenciar esse seu momento de vida junto com essa ciclicidade da Lua, eu quero te convidar a estar comigo também junto com Mene Diário. Em Mene Diário, eu trago uma leitura para uma clarificação da energia da semana, te falo dos saberes lunares e também te entrego semanalmente um diário lunar. Nesse diário lunar, você acessa o que essa energia da Lua está tecendo em cada dia, para que você tenha como um instrumento prático para você, a cada dia, diante da sua intenção na semana, você consiga fazer esse trabalho de perceber essa energia que a Lua está tecendo e você poder se fortalecer em suas escolhas, ter escolhas mais assertivas e também fortalecer a realização dos seus próprios sonhos, tendo a Lua como esse nosso instrumento para realizar e melhorar a realidade da vida, pautando em realizar os nossos sonhos. Eu te aguardo do lado de cá também. E se você quer uma leitura específica para você, quer uma leitura comigo, tem um link aqui abaixo na descrição desse vídeo. Eu te aguardo do lado de cá também. Um beijo e até o próximo vídeo.